Olá, meus amigos, o canal Cidadão Celestial, tudo bem? Mais uma vez uma alegria poder recebê-los aqui no nosso canal para nós tirarmos um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós já estudamos sobre a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e hoje nós vamos estudar sobre a 4ª igreja, que é a igreja de Tiatira. Então, se caso você não é inscrito aqui no canal, fica o convite para que você se inscreva, para que você também compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que assim nós possamos incentivá-las a estudar mais a Palavra de Deus. E então fique conosco até o final desse vídeo, tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Após a vinheta nós iremos então iniciar o estudo sobre a 4ª igreja do Apocalipse, a igreja de Tiatira. Muito bem, meus amigos, então vamos para o nosso 4º estudo da 4ª igreja, a igreja de Tiatira. E eu quero lembrar vocês que estão acompanhando essa série que nós criamos uma playlist aqui no canal, então se caso você perdeu algum estudo de alguma igreja na qual nós já estudamos, essa playlist foi criada aqui no canal. Inclusive eu vou deixar até no card aqui para que você possa ter acesso e assim assistir os outros vídeos. Gravei também uma introdução para dar uma visão geral do livro do Apocalipse, é bem legal. Então você pode também acompanhar esses vídeos, que eu tenho certeza que vai ajudar você a entender melhor sobre cada uma dessas igrejas. Então a igreja de Tiatira, ela está lá em Apocalipse no capítulo 2, é a última igreja, localizada no capítulo 2, dos versos 18 até o verso 29. Esta é a carta à igreja em Tiatira. Eu quero só lembrar, antes de nós entrarmos aqui na leitura do texto, alguns detalhes que são importantes para o nosso entendimento aqui de cada uma dessas cartas. Essas cartas, o autor delas é o próprio Jesus Cristo. Essas cartas, elas possuem uma estrutura em comum. Elas contêm uma apresentação, um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. Nem todas as igrejas têm reprovação, nem todas as igrejas têm elogio. Na verdade, é uma igreja apenas que não tem nenhum elogio, e a gente vai entender qual igreja é essa ao decorrer do estudo. E outro detalhe importante também, que é fundamental para nós entendermos aqui o contexto de cada uma dessas cartas, é que essas cartas, elas têm elementos que servem ali para os dias em que foram escritas, os dias do apóstolo João, e direcionou essas cartas para aquelas comunidades, para aquelas igrejas, para aquelas cidades. Porém, elas representam profeticamente períodos em que o cristianismo passaria, desde os dias de João até a volta de Jesus. Então, a igreja de Tiatira, ela representa profeticamente o período do ano 538 até o ano de 1517. Esse é o período que representa aí a igreja de Tiatira. O que aconteceu nesses dois períodos que marcam a igreja de Tiatira? No ano 538 ocorreu o início do período de supremacia papal. Nós comentamos isso já no último estudo que fizemos na igreja de Pérgamo. Se caso você não assistiu, recomendo você que assista. Então, nesse ano 538 inicia o período de supremacia papal, quando o imperador romano oriental Justiniano ele promulga um decreto elevando, promovendo o bispo de Roma, que era chamado de Papa na época, ao cabeça de todas as igrejas, ou ao chefe supremo da igreja. Então começa-se ali um início do período que nós chamamos de supremacia papal, que vai levar 1260 anos, que vai até o ano de 1798, e esse período ele é mencionado em outras ocasiões na Bíblia. Mas aí a gente, ao longo do estudo, vai entender melhor o que aconteceu lá em 1798, que deu fim ao período de supremacia papal. Por enquanto, o que a gente precisa entender é isso. Ano 538 começa, então, o período
da igreja de Tiatira e vai até o ano de 1517. O que aconteceu no ano de 1517? É o ano que marca o início da Reforma Protestante, quando um monge augustiniano chamado Martinho Lutero, lá na Alemanha, ele afixou 95 teses na porta do castelo igreja de Wittenberg, e essas 95 teses eram contra a venda de indulgências praticada pela igreja romana. Na época, ele próprio era um monge da igreja romana. Porém, ele com essas 95 teses, ele queria promover uma reforma na igreja. Ele começou, então, a reforma protestante. Então, é esse período que marca a igreja de Tiatira. A cidade de Tiatira, nos tempos do Império Romano, ela era uma cidade importante, ela localizada a pouco mais de 80 quilômetros de Esmirna, e ela ficava no meio do caminho para Pérgamo. A capital da província, Tiatira, era uma cidade comercial. Então aqui é só para a gente entender um pouco do contexto histórico dessa cidade. Inclusive, a cidade abrigava muitas corporações comerciais, e cada uma dessas corporações tinha a sua própria deidade patronal. Então, assim como todas as outras igrejas, todas as outras cidades do Império Romano, eles eram mergulhados num contexto de idolatria, de politeísmo, adoravam vários deuses. O próprio imperador também era adorado como Deus, né? E aqui em Tiatira, então, como eles tinham um comércio muito forte, então tinham vários ramos de comércio ali, cada ramo de comércio tinha um Deus como um patrono. É mais ou menos o que nós temos hoje. A igreja romana, ela promove ali a veneração ou adoração dos santos, e cada santo é padroeiro de alguma coisa, né? Então você tem lá Nossa Senhora, que é padroeiro do Brasil, e você tem o padroeiro de não sei o que, padroeiro de não sei o que. Então é mais ou menos esse o sentido ali que ocorria na época da cidade de Tiatira. Então aqui está dizendo, isso quer dizer que Tiatira, a vida econômica dela estava intimamente ligada ao paganismo. Então, destacava-se na cidade a produção e comercialização de tecidos, tingidos, cerâmicas e trabalhos com metais. Então aqui é só para a gente entender um pouquinho o contexto histórico dessa cidade, porque os elementos ali também têm a ver com a carta aqui que foi escrita por João, cujo autor é o próprio Jesus Cristo. Agora sim a gente pode começar a leitura dos textos. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, é importante que você tenha, acompanhe conosco a leitura dos textos, porque é muito importante você saber se o que eu estou lendo realmente está de acordo com a palavra de Deus. Então, lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 18, Jesus Cristo ele vai se apresentar. E ele se apresenta da seguinte forma: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então aqui a apresentação de Cristo é bastante parecida com a visão que João tem de Jesus em Apocalipse 1, lá nos versos 10 em diante. Se você depois quiser dar uma lida, você vai ver que tem alguns elementos em comum ali. No verso 19, Cristo ele faz o elogio, né, à igreja de Tiatira. Ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Dos versos 20 ao verso 24, vem a reprovação da parte de Jesus. Ele diz o seguinte, no verso 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como, em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O verso 24,
Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então aqui está a reprovação de Cristo para a igreja de Tiatira. E a gente vai perceber que essa reprovação tem tudo a ver com o período em que se encaixa a igreja de Tiatira, que é do ano 538 a 1517. E aí no verso 25 vem o conselho de Cristo. Vamos ler, diz o seguinte: Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E por fim, dos versos 26 ao verso 29, vem a promessa: Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui está a carta à igreja de Tiatira. Então a gente vai procurar entender melhor tudo o que acontece durante esse período do ano 538 ao ano 1517. Então, para a gente começar aqui o nosso entendimento, no último estudo que nós fizemos da carta à igreja de Pérgamo, teve um evento que aconteceu ali que foi chave para o cristianismo, que é a queda do Império Romano no ano 476. Antes disso, no ano 312, o imperador Constantino ele se converteu, uma conversão meramente política, meramente de conveniência. No ano 313 ele assinou um edito, que é o Edito de Tolerância de Milão, que marcou o período o fim da perseguição, que o Império afligia ali a igreja. Então no ano 313 é assinado esse Edito de Tolerância, dando liberdade de culto aos cristãos. E aí no ano 476 teve a queda do Império Romano. O último imperador romano foi deposto por Odoacro, que era um dos líderes das 10 tribos bárbaras que invadiram o território romano e foram minando ali o poderio de Roma, até que finalmente em 476 caiu o Império Romano Ocidental. Com a queda do Império Romano surge a figura do Bispo de Roma, que era chamado de Papa, e ele passa então a ser o líder ali eclesiástico, passa a liderar a igreja. E no ano 538 é assinado um edito, é assinado uma lei, ou promulgado ali um edito pelo imperador romano oriental chamado Justiniano, conferindo poderes eclesiásticos supremos ao bispo de Roma. Então ali ele passa a ser o líder supremo da igreja. A partir daí, a igreja ela entra num período de trevas espirituais total. Ela já vem sofrendo um declínio espiritual desde que Constantino se converteu, porque ali começou a misturar paganismo com cristianismo. Doutrinas falsas começaram a adentrar na igreja. E a partir do momento em que o bispo de Roma ele passa a ser elevado como chefe supremo da igreja, aí a coisa ela começa a degringolar de vez. Porque várias doutrinas falsas, várias heresias, elas vêm com tudo para dentro da igreja, e a igreja então ela vive um período de trevas espirituais profundas. Então é uma coisa que é uma consequência. A partir do momento que o bispo de Roma ele passa a ter cada vez mais poder político, poder religioso e até militar, a igreja ela começa a sofrer um declínio espiritual. E esse auge vai ser atingido no ano de 1517, que é quando então o Martinho Lutero se levanta para protestar contra as heresias e as doutrinas falsas que eram pregadas pela igreja romana, tendo a sanção do bispo de Roma. Então aqui eu separei alguns eventos que aconteceram durante esse período, só para você entender o que aconteceu com a igreja. Olha só, no ano de 998
institui-se o Dia dos Mortos, que é o dia de finados, que é comemorado, que é observado até hoje. No ano de 1184, institui-se a Inquisição. O que era a Inquisição? Era o Tribunal do Santo Ofício. Então, todas as pessoas que se levantavam contra a igreja, elas eram declaradas herege por esse tribunal, e ou elas se retratavam, ou elas perdiam, os seus bens eram confiscados, e elas podiam até ser mortas, e muitas delas foram mortas na fogueira e de outras formas de tortura. No ano de 1190 começa a venda das indulgências. O que é a venda de indulgências? É basicamente você comprar, pagar por um documento, e naquele documento dizer que o seu pecado estava perdoado. Inclusive também, as pessoas que morriam, você poderia pagar um valor, uma taxa ali para a igreja, para que essa pessoa ela pudesse sair do purgatório e ir direto para o céu. O purgatório era outra doutrina falsa também, que foi muito difundida durante esse período. 1216, instituída a confissão auricular, que era quando as pessoas iam ali e se confessavam para o padre. Em 1229, a leitura da Bíblia foi proibida. Proibida ali, somente quem era pessoas autorizadas do alto clero da igreja podiam ter acesso à Bíblia, podiam ler a Bíblia. E finalmente no ano de 1563, a tradição foi colocada acima da Bíblia. Então, todos esses eventos aqui ocorreram durante esse período da igreja de Tiatira. E isso tudo foi promovido então pela igreja romana, cujo líder era o Papa. Por isso que quando a gente vai para o verso 20, diz lá: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição. Então quem era essa mulher Jezabel? No Antigo Testamento, ela era a mulher esposa do rei Acabe, o rei de Israel. E ela era uma mulher muito perversa, era uma mulher ímpia. E ela fazia com que o rei oferecesse sacrifícios e adorasse outros deuses. E, por consequência, fazia com que a nação de Israel, o povo de Israel, abandonasse o Deus verdadeiro e seguisse após esses deuses. E vamos lembrar que na profecia e na Bíblia, a mulher ela é utilizada como símbolo da igreja. Então aqui está dizendo que essa mulher Jezabel é um símbolo da igreja romana corrompida durante esse período aqui da igreja de Tiatira, e que instituiu essas várias doutrinas falsas e fazia então com que as pessoas, aqui está dizendo, seduziam os seus servos a praticar a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É um símbolo para a corrupção espiritual que estava largamente sendo propagada durante esse período. No verso 21, dele tem para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. O que é prostituição na Bíblia? Prostituição era um símbolo também quando o povo ele abandonava o Deus verdadeiro e seguia após outros deuses. Então isso tudo é símbolo do que estava acontecendo durante esse período ali da igreja de Tiatira, do ano 538 ao ano 1517, que é quando Martinho Lutero então ele vai promover esse protesto contra a igreja. Outra coisa interessante, só para você ter uma ideia de como o Papa ele tinha poder durante esse período, aconteceu um evento no ano de 1077. Existia um imperador chamado Henrique IV, e esse imperador ele teve ali alguns desentendimentos com o Papa da época, que era o Papa Gregório. E esse Papa, ele então se desentendeu com o Henrique, que era imperador da Alemanha, né? E Henrique, então, ele fez ali alguns movimentos políticos, ele quis trocar alguns bispos ali que eram contrários ao Papa Gregório e eram a favor dele, e o Papa, então, simplesmente tomou uma decisão de excomungar Henrique.
E uma excomunhão significava, naquele período, que ele perderia a coroa, que ele simplesmente ele seria deposto da sua função, do seu cargo de imperador. Então você veja que era uma mistura que havia ali entre política e religião. E sempre que isso aconteceu na história, sempre deu problema. Então, para você ver como o Papa ele tinha poderes nessa época, ele realmente era supremo, ele tinha o poder de depor um líder de uma nação, um imperador, um rei. E aí Henrique, eu até separei aqui um texto, olha só o que aconteceu. Em 1077, Henrique viajou para Canossa, no norte da Itália, onde tinha ali um castelo, onde de vez em quando o Papa se hospedava nesse castelo, que era o castelo de Canossa. E então esse imperador ele viajou para a Itália para encontrar o Papa e pedir desculpas pessoalmente por ele ter sido excomungado ali. Ele tentou reverter essa situação para salvar ali a sua coroa. Como penitência de seus pecados, ele usava uma túnica de lã e andava descalço na neve. Esse episódio é conhecido como penitência de Canossa. Com isso, Gregório retirou a excomunhão do rei Henrique e ele voltou então a ocupar a sua função de imperador. Aí tem uma imagem aqui desse evento, né, o que aconteceu quando o rei ele viajou a pé ali no meio da neve, e dizem que ele ficou 3 dias do lado de fora esperando o Papa, e o Papa, depois de 3 dias, ele apareceu ali e deu ali o perdão, retirou a excomunhão do rei Henrique. Então, só para você ter uma ideia de como o Papa ele tinha poder nessa época, como ele era poderoso, né? E hoje o Papa ele já não tem esse poder todo simplesmente porque esse poder foi retirado dele. Porque se ele tivesse, certamente nós veríamos situações como essa se repetindo. Só que depois, ao longo do estudo, nós vamos entender o porquê e quando esse poder foi retirado. Isso aconteceu no ano de 1798. Mas aí na próxima igreja que nós vamos estudar, a igreja de Sardes, que é a quinta igreja, a gente vai comentar um pouco mais a respeito disso. Então, para a gente finalizar aqui, o Senhor Jesus Cristo diz que ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Em todos os momentos, Deus sempre teve um povo que foi fiel às suas leis, que foi fiel à palavra, que foi fiel e não se dobrou aos poderes dominantes ali que corrompiam a palavra de Deus e que adoravam outros deuses que não o Deus verdadeiro. Durante esse período teve um povo chamado os valdenses, que eles procuravam adorar a Deus conforme a sua consciência, conforme aquilo que eles estudavam da palavra de Deus. Mesmo a palavra sendo proibida, eles se arriscavam e eles tinham porções do Novo Testamento, do Antigo Testamento, e eles estudavam nas cavernas, eles estudavam em lugares isolados a palavra de Deus. Eles procuravam, com humildade de coração, obedecer à verdade e procuravam levar para outras pessoas, ainda que escondido. Eles iam nas feiras, nos comércios da época, com porções da palavra de Deus escondidas, e quando eles viam ali alguma pessoa interessada em aprender mais, eles iam e passavam aquela porção da Bíblia adiante, arriscando, porque muitas vezes eles poderiam se deparar com espiões da igreja romana e ali eles poderiam inclusive morrer, né? Como aconteceu, muitos deles foram perseguidos e mortos pelos exércitos romanos, né, da igreja romana da época. Só que Jesus ele está dizendo aqui que essas pessoas que obedeceram até o fim, elas seriam vencedoras. E essa é a promessa de Deus para nós também. Independente da corrupção, independente hoje, nós vemos que o cristianismo hoje não se difere muito daqueles tempos, né? Está totalmente corrompido, as pessoas não estudam mais a Bíblia, não leem mais, não procuram mais aprender sobre a verdade. E hoje as pessoas elas querem mais um cristianismo assim, digamos, de emoção, sabe?
vai para a igreja para ouvir hinos, para ficar pulando, para ficar gritando, para ficar fazendo uma série de coisas, mas deixam de lado o estudo da palavra de Deus e muitas vezes se deixam levar por líderes religiosos que só querem corromper a fé, extorquir delas dinheiro e outras coisas também, popularidade, fama, enfim. Então, meus amigos, a nossa única saída diante desse cenário, como foi lá atrás, é nos mantermos fiéis à palavra de Deus, é nos mantermos fiéis à verdade. E que bom que você está estudando aqui. Continue assistindo os nossos vídeos, continue estudando a palavra de Deus, que tenho certeza que Deus ele pode fazer com você assim como ele fez com Lutero. Martinho Lutero foi um homem corajoso que se levantou naquele tempo de corrupção, de trevas espirituais, para trazer o povo de volta para a Bíblia, para resgatar verdades que haviam sido lançadas por terra, como a justificação pela fé, por exemplo. E nós não temos condições de comprar nossa salvação, o que era amplamente difundido com a venda de indulgências daquele tempo. Então que hoje nós possamos ser assim como Lutero e como tantos outros, como os valdenses e tantos outros homens e mulheres de fé e coragem, que preferiram morrer do que deixar de lado a palavra de Deus, do que deixar de lado a verdade, do que deixar de lado o Senhor Jesus Cristo. No verso 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então que nós possamos ser fiéis à palavra de Deus e meditar no exemplo dessas pessoas que no passado foram corajosas e foram fiéis até o fim e não amaram a vida mesmo diante da morte. Então, um forte abraço mais uma vez, que Deus abençoe você. Continue acompanhando os nossos vídeos. No próximo nós iremos estudar sobre a igreja de Sardes e vamos com certeza aprender muito mais da palavra de Deus. Forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.